de volta com o Jogo do Poder, hoje com participação do jornalista Chico Otávio, do Jornal Globo, e recebendo o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ministro, o Brasil, pelo menos essa é a observação de alguns estudiosos, tem se revelado pouco capaz na formulação de políticas públicas para os jovens. Não há, tanto que há um alto índice de jovens envolvidos, se desencaminhando para o crime, enfim, o índice de desemprego entre os jovens é muito alto, é mais alto do que em outras faixas etárias. Quer dizer, que tipo de análise a Secretaria de Assuntos Estratégicos tem para esse problema, a política pública voltada aos jovens brasileiros? Olha, nós temos lá na área social 4 prioridades definidas. A nova classe média. Aliás, não são 4 prioridades, são 4 setores que nós entendemos que merecem políticas públicas porque são estratégicos. Então, classe média, nova classe média. Primeira infância, jovem e favela, ocupação de terra, que é uma coisa que o nosso problema fundiário não é rural, o nosso problema fundiário é urbano. A elite brasileira não sabe se tira, se remove ou se legaliza. Então, fica sempre no muro. Agora, nesse primeiro ano, nós cuidamos das 2 primeiras. Primeira idade, primeira infância e nova classe média. Pretendemos agora começar a enfrentar esse problema que, como você disse, nós no Brasil fracassamos barbaramente com relação à política de jovem. E esse fracasso ele fica muito mais grave porque no mundo hoje econômico, com as novas tecnologias, etc., o grande desafio é o jovem. Você veja que a Europa toda, o desemprego, a França, a Espanha, a taxa de desemprego da Espanha é 25%, do jovem é 40 e tantos. Essa é uma aberração, uma situação preocupante para um país como o Brasil, que tem um extrato importante da população nessa faixa etária. Ministro, uma outra questão importante aqui da sua secretaria é em relação às fronteiras. As fronteiras brasileiras enormes, né, que cortam aí a América do Sul quase que inteira, na realidade trazem inquietação, porque por ali há uma grande quantidade de práticas criminosas, tráfico de armas, tráfico de drogas. A sua pasta tem tratado desse assunto em combinação com outras pastas do Ministério da Presidente Dilma, mas o que de concreto pode se ter? Por exemplo, eu me lembro que na campanha presidencial houve até uma certa desgaste, um candidato Serra falou, tem que fechar a fronteira ali na situação do Paraguai, da Bolívia, aquilo ali é uma situação incontrolável e tal. Quer dizer, houve uma certa inquietação, alguém contestou, mas o fato é que algumas fronteiras brasileiras são sabidamente porta de entrada de contrabando e tráfico de drogas, e pouco é feito para resolver essa questão. Qual é a sua avaliação, ministro? Olha, em primeiro lugar, o seguinte, existe um problema de fronteira grave e um problema de qualidade diferente, porque é um problema de fronteira numa sociedade que é rica. Ela é decorrente de nós agora, por exemplo, o caso do Haiti é um problema de fronteira. Porque as pessoas vêm procurar emprego, vêm para cá. Uns vêm para traficar, outros vêm para roubar, outros vêm para... Outros vêm para trabalhar. Mas muita gente vem para trabalhar. Não tem dúvida. Então, a presidenta Dilma criou um grupo de trabalho que participa Ministério da Justiça, Fazenda, Defesa, Meio Ambiente e a SAI. E esse grupo, ele é coordenado pelo vice-presidente da República. Nesse ano passado, esse grupo ele fez 2 operações diárias na área de repressão e fiscalização. Os resultados foram extremamente surpreendentes, porque o volume de apreensão de carro, de bala, de droga, prisões, enfim, foi muito dinheiro, deu uma arrumada, mostrou que não se está a brinca, que se está a vera, e foi solicitado à SAI que fizesse um plano de ocupação com comunidades que tivessem algum grau de sustentabilidade. E nós aproveitamos a experiência do Exército, das forças, sobretudo do Exército, que tem vários batalhões nas fronteiras, para ver quais os equipamentos sociais necessários,
como que se monta de maneira sustentável um bom esquema de comunicação, porque é caro, mas é necessário, é fundamental. Ninguém no mundo de hoje pode viver desconectado. E, numa segunda etapa, nós criarmos engenhos produtivos que permitam dar sustentabilidade àquela ocupação. Perfeito. Esse programa está pronto, praticamente, esperando um avanço maior na área repressiva e de fiscalização para que possa entrar. Chico Otávio. Ministro, aproveitando um pouco desse gancho da proteção territorial, eu me lembro de ter escrito sobre esse problema da concorrência dos caças, né, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, a pergunta é, será que esse projeto sai mesmo, essa concorrência, e a sociedade brasileira está convencida de que vale a pena esse gasto para renovar os aviões de combate de primeira linha no Brasil? Olha, esse problema, isso aí, Chico, é um problema que nos remete à questão da defesa. Uhum. Então, o seguinte, quer dizer, nós, no governo Lula, a SAI e o Ministério da Defesa produziram um documento que é a Estratégia Nacional de Defesa, que é diferente da outra, que a outra era Defesa Nacional, essa é Nacional de Defesa. Não é só semântica, mas é do ponto de vista da sociedade inteira. Essa Estratégia Nacional de Defesa, ela gera um documento que é a Política Nacional de Defesa. Acontece que, para que você... e é fundamental, a sociedade brasileira precisa se defender e cada vez mais essa defesa se torna indispensável, porque nós estamos nos tornando uma sociedade rica, agora com pré-sal o Atlântico Sul vai ficar com um grau de vulnerabilidade muito grande, nós temos um mercado de trabalho que é um mercado de trabalho pujante, tanto esses exemplos que vocês deram aqui, etc. Isso é uma questão de defesa e nós tendemos cada vez mais a ficar vulneráveis a ataques, por exemplo, de segurança alimentar, que é um grande problema. Hoje, com a guerra cibernética, você pode paralisar todo o sistema de comunicação de um país. É verdade. Com relativamente barato. Relativamente barato. E aí você pode gerar uma situação que não é só financeira, porque os bancos param, mas também de alimentação, também de transporte. Então, esse conjunto de problemas é que garante ao cidadão, a você que está me ouvindo, poder andar no dia a dia sem preocupações, sabendo que você vai chegar no seu trabalho, o transporte funciona, as comunicações funcionam, você vai poder tomar café, almoçar, jantar, etc, etc, etc. E isso, nós precisamos criar uma indústria nacional de defesa. Se nós não tivermos uma indústria nacional de defesa, o nível de dependência tecnológica vai ser de tal ordem que não adianta ter uma estratégia nacional de defesa. Essa questão é uma questão que a presidenta Dilma está consciente, enfrentando. As três forças estão muito mobilizadas. A Marinha cuida da área nuclear e aqui no estado do Rio, lá em Itaguaí, nós estamos construindo o primeiro submarino nuclear. Qual é a relação desses equipamentos, dos submarinos nucleares, com a defesa também de nosso pré-sal? Há uma... Fundamental. Fundamental, pois é. Porque a relação nesse campo, ela tem que ser primeiro dissuasória. E o que inibe é você olhar no olho do outro e dizer, olha, não vem que não tem, porque eu vou ter que usar da violência. Perfeito. Então, mas você tem que mostrar que tem água no copo. E é exatamente, quer dizer, não é que vai se querer entrar em guerra, não é isso. Mas é necessário se ter Essa filosofia mostrar que tem capacidade. Tem capacidade de resposta. Perfeito. Não, se quiserem fazer qualquer tipo de pressão, por exemplo, o Atlântico Sul vai ser uma grande interrogação. Você passa na costa da África e você tem hoje, como se tinha há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, o
romances mostram muito isso, você tem piratas É que verdade. atacam navios, É roubam verdade. cargas. Somálios, né? Roubam cargas. Quem cuida disso hoje é os Estados Unidos. Mas a tendência dos Estados Unidos, e agora você veja que o presidente Obama fez um corte no orçamento de defesa brutal, a tendência é os Estados Unidos sair um pouco disso, porque eles já não têm mais a mesma vitalidade econômica que lhe permitiu ser o xerifão do mundo. Então, quem é que vai tomar conta disso? Nós temos que nos defender. Ministro, eu queria voltar à questão do pré-sal. Do ponto de vista estratégico, algum tipo de formulação, alguma política de exploração do pré-sal? A SAI vislumbra alguma coisa, estuda alguma coisa, dada a importância desse patrimônio brasileiro que foi descoberto há pouco tempo? Esse assunto já não é mais objeto, já está no plano da operação política. Entendi. Já a questão estratégica já foi posta, a política foi expressa no projeto de lei. Perfeito. E agora já está na parte operacional, é aprovar o projeto de lei que regulamenta, e aí você encerra o ciclo político e já está se entrando no operacional. Isso já não é uma questão para se pensar, para se formular estrategicamente. Perfeito. Ministro, vamos falar um pouco de política. Como é que estão as relações do PMDB com o governo? Há quem diga que o PMDB não está um pouco insatisfeito, não está satisfeito com o Quinhão, que ele é competente. Há quem diga que não, que a relação é cordial, que o nosso vice-presidente Michel Temer exerce essa mediação com muita competência. Mas, enfim, qual é a sua opinião? Eu vou fazer um rápido intervalo e vou receber a sua resposta depois do nosso intervalo. Vamos ao intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.